Começa a ficar meio estranho lá, meio fechado, porque começa a gente... Bom dia, gente. Vamos esperar só alguns minutinhos para o pessoal terminar de chegar, tá bom? Já peço para vocês anotarem o nome lá no chat, com uma lista de presença, tá bom? Vou só esperar mais alguns minutos, o pessoal termina de se conectar, para que podemos começar. Bom dia, Gabi. Bom dia, Breno. Aproveito e peço para vocês colocarem o nome no chat, tá, gente? Nossa lista de presença. Não esqueça. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Rafael Cuba. Só mais alguns instantes. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Davi. Já vou colocando o nome de vocês, tá? Na lista de presença, por favor. Bom dia, Gabriel. Só mais um minuto, tá, gente? Que aí dá tempo que tá atrasado chegar, né? Todo mundo já colocou o nome lá. Quem não colocou, coloca, por favor, no chat. Bom dia, João. Tudo bem? Vamos lá, gente. São exatamente 8h05. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, né? De matemática aí, ó, online. Bem, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês para a gente dar início à nossa aula. Hoje nós vamos continuar a falar de função exponencial. E no encontro de hoje, nós vamos falar função exponencial, o gráfico da função exponencial, equações exponenciais e inequações exponenciais. Então, a gente tem muita coisa para falar hoje. Então, vamos lá. Deixa eu só ativar aqui o chat, se vocês tiverem alguma pergunta, né, a
a fazer. Vou até quietinho. Qualquer dúvida, vocês podem interromper, né? Verbalmente ou escrevendo. Eu estou aqui com o chat liberado, tá? Então, vamos lá. Função exponencial. A função f, tá? Do grupo dos reais, né? Aonde o resultado vai ser em reais, dos valores positivo, olha aqui o sinalzinho de mais, exceto zero, ok? Dada por f de x. Quem é f de x? Vai ser a elevado a x, aonde o a ele tem que ser maior que zero. Então, olha, lembra uma potenciação, né? Então, o a ele é maior que zero. E o a também tem que ser diferente de zero, ok? É denominado uma função exponencial de base a. Então, essa é a definição. Então, a gente pode ver aqui, ó, porque se a base for positiva e diferente de 1, a gente vai ter, se o a for menor que zero, então f de x de a elevado a x não estaria definida dentro de todo o conjunto real, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o a que seria o menos 2, tá? E x, o valorzinho de x, 1 meio. Então, teríamos essa potência aqui, ó, menos 2 elevado a 1 meio. A gente sabe que esse 1 meio aqui eu posso transformar no quê? Numa raiz, não posso? Então, olha, é isso que ele está dizendo aqui, ó. A elevado a 1 meio é igual raiz de A. Aquela propriedade que a gente viu, ó, há séculos atrás, tá? Se o meu A for negativo, o que vai acontecer? Olha só, o expoentes aqui da raiz, ele é 2, é índice 2, é par, né? Então, o meu Azinho aqui dentro, ele não pode ser não pode ser negativo, porque se ele for negativo, o que acontece? A resposta ele não vai pertencer ao grupo dos reais, não está definido dentro do grupo dos reais, tá? Então, por isso que o A ele tem que ser maior que zero, tá? Agora, se o meu A for igual a 1, nessa situação aqui, então nós temos f de x é igual a A elevado a x. Então, vai ser uma função constante, né? Porque 1 elevado a qualquer número é o próprio 1, né? 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1, não é isso? Tá? Então, são essas duas ressalvas que ele coloca aqui para vocês. Isso aqui vocês têm que entender bem, porque nós vamos entrar agora, hoje, nesse mundo da função exponencial. Nosso primeiro encontro de função exponencial foi tipo uma revisão de potenciação, né? A gente lembrou algumas regras e de tabela a gente lembrou também a radiciação, as propriedades, tá? Aqui a gente vai começar a falar como tratar mesmo a função exponencial. E como foi dito aqui no início, a função de f de x é igual a elevado a x, aonde o meu a, que é a minha base, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. E aqui ele vem explicando por que tem essa condição aqui. Porque se o a ele for menor que zero, ou seja, ele vai ser negativo. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver essa situação aqui, onde x é igual a 1 meio, quem é o x? É meu expoente, não é? Então, olha, eu tenho essa informação aqui, ó. A elevado a 1 meio é igual a raiz de A. Isso aqui eu posso transformar nisso aqui. Eu estou dizendo que isso aqui, este lado aqui, é igual a este outro lado. Se o meu A for negativo, o que vai acontecer aqui na resolução desse índice, né? Que é 2. Seria, vamos supor, raiz de 4. Seria um número que multiplicado por ele mesmo dá 4, não é isso? Menos 4. Qual seria esse número? Não seria. Por quê? A gente sabe que a raiz de 4 positivo é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz de menos 4 seria, né, seguindo o mesmo pensamento, seria menos 2 vezes menos 2. Só que menos com menos dá mais. Olha aí. Então, você acaba não encontrando esse resultado.
tá? E aí a gente fala que não está definida no conjunto dos números reais, esse tipo de coisa. Então, aqui o meu A ele tem que ser maior que zero, tá? Para validar esta função de x aqui, de exponencial. E ele tem que ser diferente de 1. Por que tem que ser diferente de 1? Se meu A, que é a minha base, for igual a 1, o que vai acontecer? A aqui é 1. Então, 1 elevado a x. Vamos supor que seja elevado a 3. É 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, sempre vai dar 1, ou seja, uma constante, tá? Então, isso aqui é só uma ressalva. Isso aqui tem que estar bem definido na cabecinha de vocês, tá bom? Vamos ver aqui o gráfico da função exponencial. Então, vamos examinar como que é esse gráfico aqui. Um plano cartesiano. Vocês sabem que o plano cartesiano é constituído por 2 eixos. O eixo da vertical é o eixo das ordenadas, é o y. E o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é o nosso x. Lembrando que o x é o nosso domínio, lembra? E o y, o eixo do y, é meu contradomínio. E quem vai ser minha imagem? Aqueles pontos que estão conectados com x. Então, o y, o resultado do y, junto com o x, né, aquele par ordenado, eu tenho o domínio e eu tenho a imagem. Vocês também não podem esquecer desse detalhe, tá? O plano cartesiano é dividido em 4 grandes partes, tá? Nós temos essa parte aqui, ó, aonde eu tenho a parte positiva e a parte positiva, a gente chama de primeiro quadrante. Nós temos o nosso segundo quadrante, que é composto de negativo e positivo. Nós temos o nosso terceiro quadrante aqui embaixo, que é a parte negativa, tanto do x quanto do y. E nós temos o nosso quarto quadrante, que é a parte positiva do x e a parte negativa do y, tá? Então, no primeiro caso aqui, aonde o meu A for maior que zero. Então, aqui o exemplo, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. Então, isso aqui já é uma função. Quem é o valor de x? Bem, se eu vou montar um gráfico, eu posso atribuir qualquer valor para x. E isso, ó, você já vem fazendo, tá? Desde função a fim, quando monta um gráfico. Então, ele chamou aqui, ó, de x de menos 2. Quando x for menos 2 aqui em cima, resolvendo vai dar 1/4. Quando for menos 1, vai dar 1/2. Quando x for zero, quando 2 elevado a zero vai dar 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1 vai dar 2. Vocês vão resolver isso aqui, tá? E aí, como vai ficar graficamente o gráfico, né? Vai ficar desta forma aqui, ó. Tá vendo? Uma curva bem ampla, tá? E observe que ela vai quase tocar no eixo das abscissas, mas ela não vai tocar, ela vai quase tocar, tá? Então, observe que quando maior é o valor dos points de x, olha aqui, ó. Ele está falando desse valor aqui. Quanto maior for esse número aqui, maior é a potência de A elevado a x, ou seja, o resultado, ele acaba sendo crescente. Então, se A for maior que 1, a função x, f de x, é igual a elevado a x, ela é crescente em todo o seu domínio, tá? É isso que ele está dizendo. Olha só, ó. Começou aqui, né? Ele está crescendo. Você vê pelo desenho, tá bom? O bate-papo aqui saiu, mas deixa eu ativar ele de novo aqui. Ah, tá bom, Natália, tô vendo aqui, tá? O que você colocou. Tudo bem. Mas ela pediu para entrar. Não sei se ela tá na sala. Deixa eu ver aqui se ela tá na sala. Mas depois ela vê a gravação direitinho. Ela não tá na sala, não. Depois ela vê a gravação, tá? Obrigada aí por você ter finalizado. Vamos lá. O meu segundo caso vai ser: o meu A ele tem que ser maior que 0 e menor que 1.
Então, na verdade, o A está entre 0 e 1, tá? Vai estar nessa situação aqui. Então, vamos de um exemplo aqui, ó. F de x é igual a 1 meio elevado a x. Professora, pode ter um meio ali? Pode. Não há? Pode, sem problema. Não é maior que 1? O meio é maior que 1, não é? É maior que 0. Ele atende àquela especificação que a gente viu lá na frente, lá atrás, na verdade. E aí, ó, o mesmo processo para resolver. Vocês vão atribuir o valorzinho para x aqui em cima. É esse valorzinho aqui. Então, quando o x for menos 3, o resultado vai ser 8. Quando for menos 2, vai ser 4, e assim vai. Se vocês observarem aqui, o processo que está acontecendo é o inverso. Ó, aqui é menos 3, aqui é 8. Aqui é menos 2, aqui vai ser 4. Aqui é menos 1, aqui é 2. Ó, aqui no x está crescendo os valores. O que está acontecendo desse lado aqui? Ele está... Isso aí, está decrescendo o valor. Então, nesse caso, quando o valor do expoente de x é menor que a potência de a elevado a x, ou seja, quando ele estiver nesse intervalo aqui, ó, a tem que ser maior que 0 e menor que 1, a função de f de x de a elevado a x é decrescente em todo o seu domínio. E aí, galera, o gráfico é no sentido ao contrário, tá? Quando eu estiver desta forma aqui, ela é decrescente, tá bom? Quando vai ser decrescente? Quando o A ele é maior que 0 e menor que 1. Quando o meu gráfico é crescente? Quando o meu A ele é maior que 1. Então, quem é A? A vai ser esse carinha aqui, ó. Tá vendo aqui o 2? Esse é o A, tá? Então, vocês vão... é só olhar para esse número aqui que tiver e você tem como descobrir se é uma função crescente ou decrescente, tá? Então, de acordo com a função, de acordo com a definição da função, dada por f de x, né? A elevado a x, aonde o meu a ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, o a. Observando os dois gráficos, temos o domínio da função exponencial é dada por f de x de a elevado a x, aonde o domínio de f é igual aos reais, ou seja, todos os números que vocês conhecem, tá? O contradomínio, é o que a gente comentou lá atrás, né? O contradomínio é a função exponencial dada pela função f de x de a elevado a x, aonde o contradomínio são todos os reais positivos diferentes, exceto tirando zero, tá? Já o conjunto imagem da função exponencial vai ser dada por esta mesma função de f de x é igual a elevado a x, aonde a imagem vai ser justamente os números reais positivos e exceto o zero, tá bom? Então, aqui, ó, quando a função exponencial é dada por a, f de x, a elevado a x, ela é injetora para quaisquer dois elementos distintos do seu domínio. Tem imagens distintas, tá? Como a imagem e o contradomínio, se forem iguais, a função vai ser o quê? Sobrejetora. Isso a gente aprendeu lá atrás, tá? Desse modo, podemos dizer que a função exponencial é bijetora, né? Se ele atende às duas situações, ele vai ser sobrejetora e vai ser bijetora. Essa função será muito útil para o estudo das funções logarítmicas, que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Não agora, no próximo capítulo, mas guarde essa informação de injetora, sobrejetora e bijetora, tá bom? Aqui a gente tem um exercício prático, né? Resolvido. Então, sendo f de x 5 quartos elevado a x, para que x pertence aos reais, pode-se afirmar que... Então, aqui a gente tem algumas afirmações, tá? Então, o gráfico de f intercepta o eixo de x apenas por um ponto, né? Então, ó, fazendo aqui, ó, esboçando um gráfico
Então, o A, esse valorzinho aqui, ele tem que ser maior que 1. Então, ele vai ser o quê? Vai ser crescente, né? A função aqui, ela é crescente. Ok? Se a gente construir isso aqui, tem como a gente responder a opção correta, tá? Então, beleza. Você construiu o gráfico aqui, tá? Analisando. O gráfico F não intercepta no eixo do X. Não passa aqui no eixo do X. Ele não toca o X, tá? Intercepta é cruzar, né? É aquele ponto passar na linha do X. Ele não passa na linha do X. Ele está até próximo, mas ele não toca o eixo do X. É o que eu falei para vocês anteriormente. O F, né? Essa função F, ela é o quê? Ela é crescente. Aqui ele está dizendo que é decrescente. O conjunto imagem, eu tenho aqui, tá certinho, né? Que vai além ao infinito. E o gráfico que cruza o eixo do y no ponto 0,1, né? Aqui na letra D, ele fala que intercepta no eixo do x. Não é. Ele intercepta aqui, ó. Quando x for 0, ele vai interceptar aqui no ponto 1 e não 5/4, tá? E ele fala que f de menos 1 é igual a 4/5. Isso aí não é verdade. Isso aqui é uma afirmação matemática. Esse lado aqui é igual a esse. Isso aqui não condiz, tá? Então, aqui dentro das opções é a letra C, tá bom? Aqui bastou o quê? Criar o gráfico, tá? E em cima desse gráfico você analisar todas essas opções aí, tá bom? Galera, dúvida até aqui, tá tranquilo? A Ana Beatriz está perguntando se o expoente pode ser negativo. Olha, Ana Beatriz, o expoente não pode ser negativo, tá? Porém, quando você vê o tracinho de menos nos expoentes, isso quer dizer que existe uma fração por trás, tá? Deu para entender? O expoente ele não pode ser negativo. O que pode acontecer quando tem um sinalzinho de menos é porque tem uma fração por trás. E a gente viu lá na parte de potenciação, tá? Mas o expoente não pode ser negativo, não. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Equações exponencial. É toda equação cuja incógnita, ou seja, aquela letrinha que a gente procura, né? No caso aqui é o nosso x, apresenta nos expoentes pelo menos uma potência com base real positiva e diferente de 1. Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 8. Isso aqui é uma afirmação, tá? Estou dizendo que isso aqui é igual a isso aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual é o número que eu colocar aqui que vai dar 8? Escreve aí para mim. Ou quem quiser falar, pode falar. Qual é o número que eu coloco aqui, ó, no x, que vai dar igual a 8? Ih, o povo tá dormindo, hein? Isso aí, Beatriz. 3. Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, aquele x lá em cima, que é a nossa incógnita, é o valor de 3. A mesma coisa acontece nas outras situações, tá? Só que existe um processo para a gente resolver que é mais fácil, tá? Aqui é tranquilo, porque rapidinho a gente consegue fazer. Mas existe um processo para desenvolver a equação exponencial e a gente vai ver. Então, as equações exponenciais mais simples são resolvidas da seguinte maneira. Escrevemos ambos os membros da equação com potência na mesma base. Aonde o meu A ele tem que ser maior que 0 e o A tem que ser diferente de 1. Tem que obedecer essa regra, tá? Tem que obedecer. Então, eu tenho aqui A elevado a x e A elevado a alfa, aonde esse alfa aqui, ele pertence aos reais. Então, por exemplo, vamos voltar para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ah, eu não vou conseguir. Então, olha só. Vou trazer para cá. Eu tenho isso aqui, gente, ó. 2. Deixa eu ver se eu consigo botar elevado. Não, não consigo botar elevado. Ah, consegui.
ele fala que esse... Não, aqui é x. Mas eu não vou conseguir botar elevado a x. Não vou. Tá, ó. Igual a 8. Vou botar uma outra caixinha aqui, porque aqui é x. Tá assim, né? Então, olha só. O que a gente pode fazer aqui para resolver? Eu sei que 8, se eu fatorar esse 8 aqui, 8 dividido por 2, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Isso aqui é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Ok? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que esse lado aqui, que é a elevado a x, é igual a elevado a alfa. Então, na verdade, seria 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, tá? É isso que ele está dizendo ali. E aí a gente vai ver, para a gente resolver achar o valor de x, tá vendo a base? Não tá igual? 2 de um lado e 2 do outro? Eu cancelo aquilo e fico só com a parte de cima. X é igual a 3, tá? É assim que vai ser feita a resolução. Mas com calma a gente vai chegar lá. Opa, eu cancelei o compartilhamento, deixa eu voltar aqui. Mas essa afirmação ele está dizendo isso, tá? Como a função exponencial é dada por y igual a elevado a x, é injetora. Vale a seguinte propriedade. A gente tem essa propriedade que foi o que eu desenvolvi lá atrás, no nosso quadro branco, tá? Então, para resolver, olha aqui, ó, a gente já detalha aí que eu fiz lá atrás. 2 elevado ao x igual a 8, podemos escrever assim, ó. 2 elevado a x é igual a 8, é uma afirmação matemática. Igualando as bases, né? Ou seja, eu fatorei esse 8 aqui, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 elevado à terceira potência. Eu posso reescrever esse número, não posso? Então, ó, aplicando a propriedade descrita anteriormente, as minhas bases são iguais e eu esqueço a minha base e trabalho só com a parte de cima, só com expoentes. E aí o expoentes é x é igual a 3, tá? Simples assim. Então, 2 elevado a x é igual a 8, quer dizer que o valor de x é igual a 3, que é o grupo solução. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exercício resolvido. Vamos entender isso aqui, é uma expressão. Então, eu tenho aqui, ó, 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a 1. A gente tem que resolver, gente. Aí é questão de pensar fora da caixinha, como eu sempre falo com vocês, tá? Então, ó, aplicando a propriedade aqui. O que ele fez? Ele abriu o 4. Ele fatorou o 4. 4 vezes 4, ou 4 vezes 4, 2 vezes 2 dá 4. Então, reescrevendo esse número é 2 elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. 2 elevado ao quadrado elevado a x, porque ele tem um x aqui. Aí a gente vai trabalhar aquelas propriedades que a gente viu no nosso primeiro encontro de função exponencial, tá? Bem, esse 2 aqui não precisou mexer, porque ele já está na base 2, tá? E aí, ó, de lá para cá, o que ele fez? Ele só repetiu, na verdade, né? Trouxe para cá e trouxe para cá. Aí aqui, ele pegou 2 elevado a x e igualou uma letra. Professora, pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Só que se você fizer esse procedimento, no final você tem que não esquecer que você tem que encontrar esse x lá em cima. Sua missão é achar esse x aqui, ó. E aí você vai encontrar mecanismo matemático, algébrico para resolver. Resolveu? Volta para encontrar esse valorzinho de x. É o que ele está fazendo aqui. O que ele fez? A sugestão. Pegou 2 elevado a x e igualou uma letra qualquer. Nesse exemplo aqui, o valor de y. Então, onde eu tenho 2 elevado a x, eu substituí por y. Olha aqui, ó. Ficou y ao quadrado. Na verdade, é 2 elevado a x elevado a 2. Então, eu tenho y elevado ao quadrado. Esse outro aqui, ele substituiu por y. Virou uma equação do segundo grau, coisa que vocês já sabem trabalhar. Letra para um lado, número para o outro, coloca todas as fórmulas, enfim, acha dois valores, né? Nesse caso aqui, y1 e y2. Aí agora a gente não acabou, a gente tem que voltar lá para o início, porque eu falei
que 2 elevado a x é igual a y. Então, eu tenho que trabalhar isso aqui para encontrar a resposta. Então, vamos lá. Voltando lá. Então, quando o meu y for igual a 1, nós temos 2 elevado a x é igual a 4, né? Então, nós temos aqui, fatorando isso aqui, vai ser 2 elevado a x, 2 elevado a 2. Corta a parte de baixo, fica x igual a 2. A mesma coisa para o outro, né? Para aqui, ó. O y2 aqui é 1. Aqui é 4, tá, gente? O livro eu coloquei errado. O livro de vocês está errado, é 4 aqui. Porque essa resposta aqui e essa aqui. E aqui, ó, fatorando isso aqui é 2 elevado a 0. Então, cortou a parte de baixo, ficou x igual a 0. Qual é a resposta desta equação, onde a nossa missão é achar o valor de x? Bem, nosso conjunto de solução vai ser 0 e 2, que são esses valores que a gente achou aqui por último, tá? Dúvida, galerinha? Tranquilo? Não? Então, vamos prosseguir. Então, vamos lá. Uma outra resolução aqui, ó. Mesma coisa. O que ele fez aqui? 2 elevado a 0, que dá 1. Então, eu posso chamar isso aqui de 2 elevado a 0, tá? Aqui, ó, aplica uma propriedade. Bases iguais, repito a base, e somo expoentes. Aqui é como se tivesse 1, né? Olha aqui, ó. 1 mais x ao quadrado menos 3, tá? Igual a 2 elevado a 0. Corta esse 2 aqui com esse aqui, fica só a parte de cima. Vou trabalhar a parte de cima. Não é isso? E aí, ó, eu tenho x ao quadrado menos 2 igual a 0. É uma equação incompleta do segundo grau. Sempre vai cair na equação do segundo grau, tá? A maioria dos casos. E aí você vai encontrar os dois valores aqui, ó. Grupo solução, menos raiz de 2. A professora tá estranha, mas é isso mesmo, gente. Raiz de 2, menos raiz de 2 e mais raiz de 2, tá? Não se assustem. Uma outra forma de resolver é essa daqui, ó. Existem vários caminhos, né? Como eu já digo para vocês. Já disse para vocês. Mas que acaba encontrando o mesmo resultado. Nossa inequações rapidinho. Toda desigualdade, né? Então, olha assim, a equação é igualdade. A inequação é a desigualdade. Maior igual, menor igual, maior igual, menor igual, tá? E o processo para resolver é praticamente o mesmo, tá, galera? Então, olha só. A resolução de uma inequação exponencial é feita com a base de crescimento e decrescimento da função exponencial de f de x é igual a elevado a x. Lembrando que f é crescente, a é maior que 1 e decrescente, quando eu estiver naquele intervalo, né, que a é maior que 0 e menor que 1, tá? Então, mostramos aqui o primeiro caso, né? Ele vai ser crescente e aqui ele vai ser decrescente, ok? Então, vamos lá. Ele pede para resolver isso aqui, ó. As bases já estão iguais. E aí, se as bases já estão iguais é ótimo, iguais, o que a gente faz? Dispensa a base e trabalha com expoentes. O mesmo processo, né? Mesmo processo de uma inequação normal. E aí, letra para um lado e número para o outro, e a gente acaba achando o valor aqui, aonde x é maior que 3. Grupo solução vai ser uma escrita um pouquinho diferente, né? X pertence aos reais, tal que x maior que 3. Tá bom? E aqui a gente tem exercícios para vocês fazerem, tá? Não só esses, mas nós temos outros exercícios também que eu vou botar aqui. Peraí. Vou botar tudo numa folha só, para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu pensei que o nosso tempo desse para fazer, explicar e vocês fazerem um pouquinho de exercícios, mas não vai dar. Mas aí não tem problema. Então, esses exercícios vão ficar para casa, tá?
E aí, na quarta-feira, nós vamos corrigir todos eles. É só colocar aqui. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma consideração? Acho que já está aparecendo. Não, eu tirei o compartilhamento. Anotem aí os exercícios, tá? Tá, beleza, Ana Beatriz. Mas se tiver alguma dúvida na hora dos exercícios, faz uma observação e aí na quarta-feira você traz, tá bom? Vamos combinar assim. Olha, só a Ana Beatriz se posicionou, gente. Beatriz. Alguém mais quer colocar alguma coisa, alguma dúvida? Que agora é só praticar, tá? Então, assim, o segredo da função exponencial é igualar a base. Igualou a base, cortou, esquece ela e trabalha a parte de cima, que são os expoentes. Aí você vai achar o valor de x, tá? Então, anotem aí os exercícios de casa, né? Vai ficar para casa. Quem ainda não colocou um nome no chat, coloca, por favor, tá? Para nossa presença, nossa participação. Sua participação é muito importante. Ah, você já tinha colocado o nome, Robson, mas tudo bem. Só por precaução. É, percebi que era só para garantia. Senhores, então semana que vem não, quarta-feira a gente corrige os exercícios de casa, façam, tá? Qualquer dúvida, anota no papelzinho lá para trazer na quarta-feira, tá bom? Então, vou encerrar nosso encontro por hoje. Vocês tenham um ótimo dia e uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, tá? E acima de tudo, se cuidem. Beijo, galera. Tchau, tchau.